Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thaís e esse é um projeto chamado Vida Organizada. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho então sobre quais foram os meus objetivos concluídos neste ano de 2023. Então se você gosta desse tema, já deixa o seu like aqui no vídeo e aproveita para se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita. Pode estar notando que eu estou meio esquisita hoje, é porque estou me recuperando de uma dengue. Sim, obviamente que no final do ano era o que faltava para fechar o ano, então parabéns. Pra mim, não foi minha culpa, não é mesmo? Afinal, foi um mosquito. E como eu estou em situação de Brasil no verão, isso pode acontecer e aconteceu. Eu tô bem humorada hoje, mas os últimos dias foram bem péssimos. Mas já tô melhor. Tô tomando bastante água, tô fazendo acompanhamento médico, tá tudo bem. 2023 foi um ano que aconteceu absolutamente muita coisa na minha vida. Muita coisa na minha vida. Só que aí eu parei então para fazer uma revisão do ano, para fazer esse vídeo aqui para vocês sobre os objetivos que eu tinha para 2023, e esse ano eu fiz uma coisa diferente. No método Vida Organizada eu trabalho com objetivos de curto, médio e longo prazo. E os objetivos de curto prazo, que são aqueles que eu quero alcançar em até 2 anos, eles representam cenários que eu tô construindo para minha vida. Então eu gosto de escrevê-los de uma maneira um pouquinho mais poética, digamos assim, descrevendo melhor o que eu quero para cada área da minha vida, em termos de finanças, em termos de estudos e por aí vai. E ao mesmo tempo, esse ano eu fiz o exercício de escolher 5 metas para o ano de 2023 que fossem relacionadas a esses objetivos de curto prazo, mas só para eu ter como foco realmente e falar assim, não, se eu alcançar essas 5 metas aqui, vai ficar tudo bem. Porque a meta, ela é tipo, imagina um lugar de chegada, numa missão assim que você tem, uma missão militar, sei lá, você tem que conquistar aquela montanha. Aí você coloca a bandeirinha lá quando você alcança, certo? Isso você conquistou uma meta. Então é assim que eu vejo a meta, como um marco. Ela faz parte desses objetivos, eles estão relacionados, mas neste caso aqui que eu tô falando são metas. Enfim, e eu tinha 5 metas para esse ano. Tô aqui com a minha página do meu planner na mão, onde eu anotei as metas. Alcancei 4,5, vamos colocar assim, porque eu vou explicar melhor essa que ainda tá inacabada, porque não é que ela está inacabada, enfim, vou explicar. A primeira meta que eu tinha pro ano de 2023 foi finalmente fazer as minhas cirurgias reparadoras. O que é isso, gente? Em 2017, eu fiz a cirurgia bariátrica na modalidade bypass, porque eu tinha uma hérnia no esôfago, hérnia de hiato, até esqueci o nome, hérnia de hiato no esôfago, e a maneira menos agressiva de fazer seria pela cirurgia bariátrica. Então eu tava acima do peso, então isso foi bom, porque daí eu acabei emagrecendo e ficando saudável, não é mesmo? Bem entre aspas, porque quem faz cirurgia bariátrica sabe o que eu tô falando. Mas o fato é que eu planejava fazer as cirurgias reparadoras alguns anos depois, 2 a 3 anos depois da bariátrica, só que 2 a 3 anos depois da bariátrica veio a pandemia e eu acabei não fazendo, não era uma prioridade, a prioridade era sobreviver, ficar bem, né? Eu me planejei em 2023 para finalmente fazer essas cirurgias, eu guardei dinheiro porque eu queria fazer aproveitar que eu já tá na faca, digamos assim, e fazer algumas coisas que eu queria também que não eram bancadas pelo convênio, porque as cirurgias reparadoras são bancadas pelo convênio médico, mas outras coisas não. Então eu queria, né, uma coisinha ou outra assim, né, dar uma arrumadinha e tal, aproveitar que eu faria esse procedimento. Então guardei dinheiro e fazendo meu planejamento para 2023, eu vi que o melhor momento para eu fazer essa cirurgia seria logo no início do ano, porque eu tinha outros projetos maiores que aconteceriam ao longo do ano e se eu deixasse para depois eu ia acabar não conseguindo fazer. Então me programei para fazer essa cirurgia ali em janeiro, ela aconteceu no final de janeiro e pegou ali ao longo de fevereiro toda a minha recuperação. Então, sim, consegui fazer, foi uma grande conquista, foi uma coisa que fez muita diferença para minha autoestima. Quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu falei, não vou fazer, não me preocupo com estética, etc. Só que não é só a questão estética. O músculo fica mole no abdômen e isso pode ser complicado, eu já tava virando uma hérnia no meu umbigo. E a questão estética acaba contando também porque é a sua autoestima. E eu tava numa fase muito de reaviver a minha autoestima depois, assim, de alguns anos que eu não tinha ficado muito legal. E eu achei que seria importante. Foi um ótimo investimento para mim, eu me senti muito bem por ter feito. Eu ainda me considero em recuperação, porque eu ainda sinto dormente, né, toda a região que eu fiz a cirurgia reparadora, então, mas deu certo, deu tudo bem, né, fiquei viva. A recuperação foi bem difícil, porque eu mexi em várias partes do corpo, assim, então eu tinha que dormir virada para cima, era muito desconfortável. Enfim, foi bem difícil para fazer coisas básicas do dia a dia, mas o importante foi que eu concluí, né? Alcancei aí essa meta que eu tinha, e logo no início do ano você já
começar riscando aí uma meta que era grande, que era importante, já dá um gás, né? Você fala, pô, aí eu tô fazendo as coisas que eu preciso fazer pra minha vida pra eu ficar bem. E não é só coisa relacionada a trabalho, sabe? Tem essa também. Às vezes a gente coloca a meta, mas ela é mais relacionada ao trabalho. Mas fazer uma coisa que é, nossa, tão importante pra gente logo no início do ano foi muito importante pra mim. Então, yay, muito bom. A segunda meta que eu tinha, e essa foi muito boa relacionada ao trabalho, foi mudar para nossa sala de hoje do escritório do Vida Organizada. Por quê? Eu estava em uma outra sala no ano passado e daí a gente já tinha efetuado o processo de compra de uma sala, eu comprei a sala, só que a sala estava completamente zerada, sabe como vende na planta? Que não tem piso, não tem luz, não tem nada, nada, nada. A gente iniciou essa reforma no final de 2022, segundo semestre de 2022. Toda a reforma se estendeu, teve problemas, muita coisa ficou inacabada e tal. Só que eu falei assim, gente, só que não dá, assim, eu não vou ficar pagando a prestação da sala e um aluguel de uma sala diferente. Então, eu preciso mudar para essa sala o quanto antes. Essa mudança também foi feita ali em janeiro. Entreguei a outra sala, tudo direitinho, fiz a mudança e aí a gente foi aos pouquinhos se programando para terminar essas pendências da obra. Como eu faria a cirurgia logo na sequência, então eu falei assim, vamos finalizar a mudança, levar tudo para lá, finalizar a pendência com a sala entregue de aluguel e tal, aí eu faço a cirurgia, quando eu me recuperar, aí a gente finaliza o que faltava da obra e por aí vai. Mas a mudança em si foi feita, então logo no início do ano, ali já foram 2 metas do ano concluídas, isso foi muito bom. A terceira meta que eu tinha para esse ano, 2023, era fazer um intercâmbio na Alemanha. Então, para quem não sabe, eu faço doutorado, e como parte desse doutorado, eu pude fazer alguns projetos de pesquisa e de estudo do alemão na Alemanha. Foi muito difícil organizar, porque o processo em si é um pouco burocrático e complicado, então envolve uma série de questões que por causa de uma bobeira você pode não conseguir fazer. Além disso, eu tinha que estar recuperada da minha cirurgia também. Lembrem-se que a cirurgia foi no final de janeiro, ali começo de fevereiro, e a minha viagem seria em abril, então eu tinha que estar recuperada. Eu precisava finalizar várias coisas da minha tese antes de viajar. Eu também precisava submeter muitos documentos, fazer muitas coisas, ir à reserva, e pedir reembolso e etc. Foi muito estressante. Gente, eu tive um burnout do doutorado no primeiro semestre. Não teve a ver com o meu trabalho, não teve a ver com nada disso, mas com o doutorado. Depois que eu me tornei bolsista, que era um objetivo que eu tinha, eu já comentei aqui em vídeos anteriores no canal, quando eu me tornei bolsista, assim, parece que triplica, quadriplica a cobrança que você coloca em si e que a faculdade coloca em você também com relação ao programa, né? E eu até entendo, claro, tem que justificar o investimento e tal, só que foi difícil. Foi difícil, chegou num ponto ali que eu não tava conseguindo nem pensar em mais nada da tese, foi muito difícil mesmo. No final de abril eu consegui fazer a minha viagem. Eu iria em maio e consegui adiantar uma semana para participar de um evento legal que eu queria participar lá na Alemanha, uma coisa pessoal minha. E deu muito certo, foi muito bom. Então, assim, essa viagem para a Alemanha, eu considero, eu ficaria 2 meses lá, né? Considero que eu vivi 1 ano em 1 mês, porque eu fiz tanta coisa. Tanta coisa. Eu estudei alemão, eu fiz pesquisa na Biblioteca da Baviera, eu visitei vários lugares que eu precisava visitar lá para minha pesquisa, fui no campo de concentração, enfim, foi muita coisa que aconteceu, muito trabalho também e muita coisa de lazer. Por exemplo, eu fui nos shows do Motley Crue, que eu queria lá porque coincidiram com a época que eu estaria, o que eu achei incrível, eu fui em todos que eu pude. Infelizmente, o intercâmbio ele teve que ser interrompido abruptamente, porque no início do meu 2º mês lá, logo no início de junho, quando eu cheguei na cidade onde eu faria uma parte importante da pesquisa, eu sofri um acidente de trânsito, já expliquei aqui pra vocês em outro vídeo no canal, quebrei a perna e tive que voltar às pressas pro Brasil pra operar aqui. E isso foi muito difícil pra mim, muito difícil, porque quando eu voltei, eu ainda tava morando num sobrado, então eu não tinha mobilidade nenhuma, bem complicado. De modo geral, assim, fora lidar com todo o luto, né, de acabar a viagem ali no meio, ficar preocupada se eu ia perder a bolsa, se eu não ia conseguir finalizar esse projeto, eu precisaria finalizar, como que eu ia ficar, se eu ia recuperar a perna, enfim, uma dor insuportável também. Sei que eu fiz a cirurgia lá em junho, no meio de junho, com passagem comprada para setembro para voltar e terminar algumas coisas. E eu tinha uns eventos também na Holanda. Então, assim, o médico falou que dava, mas eu ficava super ansiosa pensando, será que vai dar, será que não vai dar? Então eu tive que ser bem restrita ali na minha recuperação pra dar certo, mas deu certo, consegui viajar e tudo mais e finalizei tudo, mas enfim, foi uma aventura e tanto. E aí, então, a terceira meta aí do ano concluída, né, que era fazer o
o intercâmbio na Alemanha. Aí, outra meta que eu tinha para esse ano também, era uma meta já de bastante tempo, que era mudar para o meu próprio apartamento. Eu gravei outro vídeo onde eu explico um pouquinho melhor sobre isso, mas caso você ainda não saiba, eu me separei, já faz bastante tempo, na verdade. Eu já queria mudar para o meu apartamento há algum tempo. Eu vou explicar mais sobre todas essas mudanças em um outro vídeo que eu já gravei, que vai entrar nos próximos dias aqui no canal, tá bom? O fato é que, quando eu voltei da Alemanha e eu estava naquela situação de perna quebrada, morando em um sobrado, eu quis agilizar esse processo. Então, por mais que parecesse meio doideira mudar com a perna quebrada, para mim não foi, porque eu estava considerando alugar um Airbnb ou ir para um hotel onde eu pudesse circular com cadeira de rodas. Porque para eu conseguir fazer minhas coisas básicas do dia a dia, sabe? Tava realmente muito difícil fazer isso. Então eu fiz uma pesquisa pela internet mesmo, pesquisei da melhor forma possível, vi todas as informações direitinho e aluguei o apartamento, que é esse apartamento que eu tô aqui hoje. E isso foi decisivo para minha recuperação. Não apenas pelo fato de eu falar, poxa, eu consegui realizar, né, uma meta que eu tinha já há bastante tempo e consegui fazer, mas também porque eu dei muita sorte com esse apartamento. O pessoal aqui é muito legal, o pessoal do condomínio me ajudou demais enquanto eu tava de cadeira de rodas, sem conseguir colocar o pé no chão, etc, etc. O apartamento é super gostosinho, ele é um apartamento mais antigo, e eu procurei assim mesmo, justamente para baratear a locação, porque eu moro num bairro que é de classe média alta, digamos assim, em São Paulo, que é o bairro que eu nasci, que eu cresci, eu não queria sair daqui, mesmo porque o pai do Paul e o Paul continuam morando no bairro, então eu queria, obviamente, né, ficar perto aqui, até porque a gente tem a guarda compartilhada, então o Paul fica um pouquinho aqui, um pouquinho lá, então a gente tá nesse processo. Esse apartamento também tem todas as características que eu queria para poder trazer os dogs, ele é no primeiro andar, então os dogs andando fazendo aquele barulho de patinha não vai incomodar a pessoa de baixo e coisas nesse sentido, né? Enfim, eu sei que fiz a mudança pro apartamento, a mudança foi em julho, e aí até eu viajar eu consegui decorar o apartamento minimamente, só que eu sabia que só quando eu voltasse de viagem eu ia conseguir começar a pensar em algumas coisas pro apartamento, porque assim, ele ficou com parede suja, porque eu batia com a cadeira de roda sem querer, eu não tinha montado muita coisa, não tinha agilizado muita coisa que demandava que eu estivesse andando e estivesse bem. E quando eu viajei em setembro, eu ainda tava de muleta, gente. Então, pra vocês terem uma ideia de como foram as coisas. Mas aí eu consegui alcançar essa meta aí de fazer a mudança pro meu apartamento. Isso foi uma grande conquista pra mim, de verdade, como mulher, como adulta, como pessoa que paga suas próprias contas, sabe? Uma grande conquista mesmo. Vamos para o objetivo que eu não concluí, mas em partes, porque eu concluí. Mas em partes não, e aí eu vou explicar por quê. O objetivo era terminar de escrever a tese. Então, assim, na minha cabeça, em 2023 eu conseguiria terminar a pesquisa de campo e escrever toda a tese. E eu conseguiria fazer isso se não fosse o acidente. Então, com o acidente, eu fiquei impossibilitada de visitar as pessoas para fazer pesquisa de campo, para fazer tudo isso mesmo. E aí eu não consegui escrever. Né? Então, assim, não foi uma coisa que foi culpa minha, foi um acidente. No entanto, por que eu considero parcialmente concluído? Porque tudo que não dependia da pesquisa de campo, eu consegui escrever. Então, eu já tenho, assim, de 60 a 70 páginas da tese escritas, aprovadas pela minha professora. E tá tão adiantado, ela falou que eu nem precisava pedir para fazer a qualificação agora, que eu podia esperar pro ano que vem, porque eu tô super no prazo, ainda tem muito tempo para terminar o doutorado, eu posso entregar até 2025. Então, a minha ideia é que no ano que vem, 2024, eu foque na pesquisa de campo para finalizar, faça a qualificação e aí defenda a tese o tão quanto antes eu terminar a questão da validação dos dados, da pesquisa e por aí vai. Considero parcialmente concluída a meta, eu não finalizei a tese, também era uma meta muito ambiciosa finalizar, né, a tese em tão pouco tempo, assim, por que eu não vou usar os meus 4 e poucos anos do doutorado, já que eu posso fazer isso, não precisa correr, mas é que eu realmente no meu planejamento eu entendi que quando eu voltasse do intercâmbio da Alemanha eu conseguiria focar nisso, só que como eu tive o acidente eu não consegui. Mas eu escrevi tudo aquilo que não dependia da pesquisa de campo, então eu considero parcialmente alcançada essa meta. Por que eu acho legal falar sobre esses objetivos com vocês aqui? É porque eu quero ostentar? É porque eu quero falar, ai, nossa, eu sou foda, eu consegui fazer? Não, pelo contrário, vocês viram aí que foram com muitos percalços, né? E todos foram mais ou menos na base do feito é melhor que o perfeito não feito. Vocês podem ter reparado nisso, né? Fato
é que eu mostro pra vocês que mesmo em um ano tão difícil, mesmo com tantas dificuldades e com um acidente, com isso e com aquilo, se você tem um foco claro no que é uma meta, na direção que você tá indo, naquilo que você quer alcançar, você vai contornando esses obstáculos, vai fazendo ajustes até alcançar a meta. Eu aprendi esse raciocínio com a galera aí que presta concurso, que fala assim, você não faz um concurso pra passar, você faz um concurso até passar, mesmo que isso leve muitos anos. E eu levo muito sério isso para as minhas metas pessoais e profissionais também. Então, se eu tenho uma meta, eu posso até estimar que eu quero fazer em 1 ano ou 2 anos, como eu falei da escrita da tese, mas eu quero fazê-la, ponto. Quando vai ser, eu não sei. Eu estou comprometida com essa meta. O planejamento e a execução vão sofrendo ajustes porque a vida vai acontecendo e imprevistos acontecem, como foi no meu caso com um acidente. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês, sabe? Quando a gente faz um planejamento do ano, por exemplo, nessa época que a gente tá, isso rola muito, né? Quando a gente faz um planejamento do ano, não é que você vai engessar o seu ano e não vai fazer ajustes caso ajustes sejam necessários. Você vai fazer, mas nunca perca de vista o que são as suas metas, porque elas te dão foco para que você sempre volte para elas e saiba, né, com clareza aquilo que você quer e que você tem suas prioridades muito claras quando você tiver que escolher entre as diversas coisas ali a fazer no dia a dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então eu vou ter que parar de gravar porque é a regra do mundo youtuber, você começa a gravar, alguma serra começa a ser usada, então espero que não tenha vazado muito barulho por aí, vou tentar tirar um pouquinho na edição também, mas é isso, essa foi a revisão dos meus objetivos pessoais para esse ano, para essas metas que eu me coloquei para esse ano em questão. Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre objetivos em outro vídeo, e eu já adianto para vocês que em 2024 eu vou mudar bastante a linha editorial aqui do canal e vou voltar a fazer mais vídeos como esse aqui, que eu gosto muito de fazer e eu acho que ajudam bastante pontualmente aí vocês com os diferentes temas. Enfim, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, habilita o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!